Bom dia. Eu estava aqui analisando, pensando na palavra de Deus, meditando na palavra do Senhor, e o Senhor me mostrava a seguinte coisa: quem se converte hoje, ou seja, de alguns anos para cá, as pessoas que vão se convertendo, elas não conhecem a genuína palavra de Deus na essência. Elas não conhecem a verdade de Deus na revelação divina. Por quê? Porque paulatinamente a igreja começou a dar abertura ao nosso inimigo. A igreja começou a sofrer influências externas do mundo, e aos poucos o mundo foi entrando na igreja. As festas, as tradições, as culturas, os modismos, paulatinamente, sorrateiramente, começou a entrar nas igrejas por falta da vigilância, por falta da seriedade e por falta da sinceridade com Deus, da fidelidade com Deus. E isso tem trazido um grande prejuízo para a verdadeira pregação do Evangelho. Como eu disse, as pessoas hoje elas já se convertem. Quando eu digo hoje, mas estou me referindo de alguns anos para cá, as pessoas que foram se convertendo de alguns anos para cá, elas estão tão acostumadas somente a ouvir pregações de autoajuda, que para mim não são pregações, são palestras, né? São pessoas que não amadureceram, que também cresceram ouvindo palavras de autoajuda. Que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é fiel. Claro que todos nós sabemos disso, mas eles aplicam isso apenas para mexer com as emoções das pessoas. Então, até mesmo lideranças pastorais que estão hoje à frente de congregações já não são mais homens fiéis e sinceros a Deus, já não recebem mais revelações divinas, né? E o rebanho vai ficando cada vez mais raquítico e dependente do mundo, vislumbrando o mundo e suas ações e seus entretenimentos. Pois o diabo sorrateiramente ele soube como, na sua astúcia, na sua capacidade de discernir, de ver uma igreja fálida, uma igreja capengando na fé, uma igreja insegura. Ele observou tudo isso e paulatinamente ele foi colocando na homilia palavras de autoajuda. Ou seja, quando vem um pregador que prega a verdade, que bate mesmo forte contra o pecado, as pessoas elas se enraivecem, se revoltam, diz que a pessoa está inventando coisa, que a pessoa quer aparecer, que a pessoa não quer pregar o que eles querem ouvir, porque já estão acostumados a ouvir palavras, como eu disse. Por experiência própria, eu vejo muito isso no YouTube. Mensagens de autoajuda a toda hora e todo instante. A gente abre um vídeo, a pessoa vai logo dizendo assim: não passe esse vídeo que Deus tem uma mensagem para ti. Aí vai e começa a falar: Deus tem uma bênção para ti, Deus tem isso, Deus tem aquilo, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Quer dizer, incitando você só nas emoções, mexendo só com as emoções, né? Porque são palavras que não trazem convicção, não aumentam a sua fé, não corroboram nem colaboram
no seu crescimento espiritual, porque o Satanás sabe, ele usa essas pessoas para fazer isso, porque Satanás sabe que as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Ninguém lê mais Bíblia. E se não lê mais Bíblia, não conhece a palavra de Deus na sua essência, na íntegra. Não tem revelação divina. Então o diabo ele usa pessoas disfarçadas de evangélicos, né? De crentes, que são dois nomes que eu não gosto, nem de ouvir falar. Então, no YouTube, nas redes sociais, estão cheios de pessoas pregando palavras de autoajuda e mensagens de autoajuda. Quer dizer, a essência do evangelho foi deixada de lado. Como eu disse, ninguém lê mais Bíblia. Apenas fico recebendo profetada. Aí quando vem o dia mau, quando vem uma circunstância ruim, quando vem a prova, a pessoa não está preparada. Ela não foi alicerçada no evangelho. Ela não aprendeu na palavra de Deus que a prova, o dia ruim, o momento mau, a circunstância ruim, não é para nos destruir, nem nos abalar. Ao contrário, é para nos fortalecer, porque nós somos forjados no calor das batalhas. Mas quem não conhece a palavra de Deus, quem nunca leu a Bíblia, ela não está preparada para isso. Ela simplesmente desmorona, se revolta, briga com Deus, se revolta com Deus. Por quê? Porque ela ouviu palavras de autoajuda. O que ela ouvia dizer? Que Deus é bom, que Deus é fiel. Mas ela se esquece que, não conhecendo a palavra na essência, não sendo praticante da palavra, ela continua pecando, continua afrontando a Deus, continua não agradando a Deus. E é isso que acontece hoje. Palavras de autoajuda. Como eu disse, até mesmo pastores se prestam a esse papel ridículo, porque muitos também não leem mais a Bíblia. Leem aleatoriamente, pegando capítulo e versículo por cima. Não tem mais revelação divina, não são mais pregadores da palavra, e sim preletores, palestrantes, e só sai isso, não pode sair outra coisa. Por que você não vê mais milagres hoje dentro das igrejas, como antigamente? Por que você não vê mais conversões em massa, como antigamente? Pessoas recebendo o poder de Deus, sendo fortalecido através das grandes pregações de grandes pregadores que Deus usou no passado. As pessoas, quando iam para a igreja, elas já levavam um lenço, porque era chorando direto, porque sentiam a presença do Senhor. O Senhor não era só emoção, não. Era lágrimas de sentimento, de amor a Deus. O amor por Deus era tão grande que quanto mais Deus batia, mais elas agradeciam. E elas choravam de alegria, porque sabia que Deus estava tratando com elas, para que elas não se perdessem nem se desviassem. Coisa que, se o pregador fizer hoje, ele esvazia até a igreja. Porque jamais vão entender a revelação de Deus, porque não estão no mesmo espírito. O espírito da unidade, da união. O espírito da revelação. O espírito do poder, que convence o homem do pecado e do juízo e da culpa. Então, se os pregadores, os verdadeiros pregadores hoje for por uma pregação, bater pesado contra o pecado, vocês podem ter certeza que aquele pregador não vai ser mais bem-vindo ali. Ele não será mais chamado para pregar naquela congregação. Agora, uma congregação convertida ao Senhor, em que uma membresia lê a Bíblia, são praticantes da palavra, assíduos, alunos de escolas bíblicas, vocês podem ter certeza que eles estão alicerçados. Quanto mais Deus bate, mais eles agradecem. Quanto mais Deus fala, mais eles têm revelação divina. Mais eles têm discernimento da palavra, porque estão no mesmo espírito, na mesma sintonia e no mesmo amor. Então é isso que acontece hoje. Eis aí a grande diferença da igreja do passado para a igreja de hoje.
A igreja de hoje, a primeira coisa que os pastores se preocupam é enriquecer, em ter bens materiais. O rebanho que se lixe. Já começa o erro, já começa por aí. Não estou dizendo que não é lícito o pastor receber suas bênçãos. Sim, pois Deus é o Deus do ouro, dono do ouro e da prata, é o Deus da prosperidade. A própria palavra de Deus diz que a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor nos enriquecem. Mas ele diz também, primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque estão colocando em primeiro lugar, não o reino de Deus, mas primeiro os bens materiais, a vida luxuosa, a vida de exaltação, pessoas exaltadas, insolentes, que andam de cabeça erguidas. E se Deus usar alguém para repreender, para exortar, ele empina o nariz, olha para a pessoa e diz, eu conheço a voz do meu Senhor, e não recebe a palavra que vem de Deus para o seu bem, para alertá-lo do perigo que ele está caindo, que ele está prestes a cair. É assim que acontece hoje. Principalmente se for uma pessoa bem humilde, que eu digo, bem humilde assim, uma pessoa que não tenha relevância nenhuma, que seja aquela pessoa simples, como a palavra de Deus diz, seja humildes e simples de coração. Ou eu já vi pastores sendo exortados e na mesma hora ele levanta a voz e diz, eu conheço a voz do meu Senhor. Então o Senhor que ele está servindo é outro bem diferente, porque o irmão ou a irmã estava sendo usada pelo próprio Senhor, e ele não reconheceu a voz do seu Senhor. No entanto, ele dizia que conhecia a voz do seu Senhor. Então, qual é o Senhor que ele está servindo na íntegra, na atualidade? Tirem suas conclusões. Tirem suas conclusões. Ok? Então é assim que acontece hoje. A coisa está desordenada, absurdamente desordenada. O joio, tem mais joio dentro da igreja do que trigo. O joio se multiplicou de tal forma e contaminou o rebanho praticamente por inteiro. Então, meus irmãos, foi isso que o Senhor me entregou. Eu ia tomar o meu café. O Senhor disse, para e grava o que eu vou te falar. Grava o que eu vou te entregar. E o Senhor me entregou até aqui. Oremos, busquemos ao Senhor. Vamos ler a sua palavra. Vamos ser mais críticos de nós mesmos. Vamos nos examinar, como a palavra de Deus diz. Examine-se o homem a si mesmo para que não seja réu de juízo. Parem para pensar. Sejam seres pensantes, analíticos. Cobrem-se a si mesmo. Se examinem a si mesmo. Se realmente estão sendo fiéis ao Senhor. Sinceros com o Senhor. Se realmente estão amando ao Senhor. Esta foi a palavra que o Senhor me deu. Eu louvo ao Senhor, porque é para mim também. Esta palavra é para mim também. Que Deus tenha misericórdia de mim e de todos nós que perecemos diante de um mundo que jaz no maligno, em que as trevas encobrem toda a terra hoje. Pois isso é notório, é um fato. Contra fatos não há argumento. O diabo está aí botando para quebrar. E milagre nas igrejas não se vê mais. Não se vê pessoas se reconciliando. Raramente se isso acontece, raramente. Conversões, reconciliações, raramente se vê isso dentro das igrejas. As pessoas estão movidas lá pelas emoções. Cantam, dançam, rodopiam, fazem de tudo, menos amar o Senhor e servir ao Senhor fielmente na íntegra. E ainda acham que estão na presença de Deus. Eu vejo vídeos pela internet, na mesma hora o Senhor me revela que Ele não está presente ali, que aquilo ali não vem dele, que não é o Espírito dele que está promovendo aquilo. São coisas ridículas, comportamentos e atitudes ridículas, coisas que você vê que não vem do Senhor. Não precisa nem ser aquela pessoa madura.
você percebe, tem logo discernimento que não vem do Senhor. E é assim que está acontecendo. É assim que está acontecendo hoje na face do planeta, principalmente aqui neste país, nesta nação. É por isso que Deus muitas vezes deixa alguma coisa acontecer, que é para a igreja acordar, levar um choque de consciência e acordar. O que está acontecendo no nosso país é permissão de Deus, para que a igreja acorde enquanto é tempo, para que deixem de brincar de servos e servas de Deus. E se não se converterem ao Senhor, se não fizerem como está escrito, louvado seja Deus, na palavra do Senhor, que o homem tem que se arrepender, que o homem tem que olhar para o Senhor, pedir perdão dos seus pecados, seus delitos e culpa, dobrar o seu joelho. Aí sim, o Senhor converterá esta nação. O Senhor abençoará esta nação. Mas o quadro é bem diferente. E pelo visto, as pessoas não estão se tocando. Elas não estão percebendo que as trevas avançaram. Estão aí destruindo. Quantas e quantas vidas não são destruídas por hora, por minuto e por segundo nesta nação e no mundo inteiro, por conta da igreja abdicar do seu papel de sal e luz deste mundo, e agenciadora do Evangelho. A igreja perdeu a sua identidade espiritual. Não sabem mais para onde vão. Simplesmente vivem translocados, estressados. Pessoas que vivem hoje, que se dizem cristãs, ansiosas, estressadas, que vivem hoje em pânico e desespero. Então isso aí é uma prova de que estão distanciados do Senhor, que não conhecem o seu Deus, que não valorizam o seu Senhor. Porque se Deus é fiel, e eu for fiel ao Senhor, e eu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, aí sim eu vou me dar de bem, vou estar garantido. Nenhum mal chegará à minha casa, como está escrito na palavra do Senhor, porque ao nosso redor acampam os anjos do Senhor, e Ele abençoa ainda até a 4ª geração daqueles que são fiéis a Ele, daqueles que o serviram em espírito e em verdade. É ou não é assim que está escrito? Que Deus em Cristo nos abençoe e tenha misericórdia de nós. E acorde enquanto é tempo. Acorde enquanto é tempo. Principalmente as lideranças que se dizem pastores. Que impunham uma gravata e um terno sobre seus lombos. Pois se eles soubessem a grande responsabilidade que é ser um pastor, e quais são os atributos do pastor, seriam bem diferentes. Bem diferentes. E se agem assim é porque não conhecem a palavra de Deus e não têm revelação mais do Senhor. Nem tampouco vivem nos átrios do Senhor. Louvado seja Deus.